Vocês já sentiram aquele arrepio na espinha quando ouvem uma história tão real que parece impossível de ser inventada? Hoje eu trouxe relatos arrepiantes colhidos direto da internet, casos que vão fazer você questionar o que realmente existe além da nossa compreensão. Não importa se você acredita ou não, o que importa é que essas experiências marcaram quem as viveu de um jeito que ninguém esquece. E como este é o primeiro vídeo do canal com esse tema, quero muito saber o que vocês acham. Deixem nos comentários. Se curtirem, não esqueçam de dar aquele like e se inscrever, para mais histórias que vão mexer com a sua cabeça. Vamos começar com uma que vai deixar você de cabelo em pé. Imagine acordar suado, com o coração aos pulos, depois de um sonho que se repete há anos, sempre igual, sempre aterrorizante. Foi exatamente isso que aconteceu com um homem desde os 6 anos de idade. Ele era fascinado por explorar cavernas na Flórida, um hobby que durou mais de uma década sem nenhum medo, até que os pesadelos começaram. Com 7 anos passou a ter o mesmo sonho 2 vezes por ano, como um filme de terror em loop. Ele se via dentro de uma caverna descendo por um corredor estreito com paredes baixas e um cheiro de umidade que parecia real. No final do caminho, uma curva à esquerda e lá jogado no chão, um sinal de pare vermelho quebrado, como se alguém tivesse arrancado a parte de cima com raiva. Apesar do pavor que sentia, ele seguia adiante, virando a esquina, passando pelo sinal, até o corredor se transformar em uma espiral descendente que se abria para uma câmara vertical imensa. Tudo ficava borrado, mas os detalhes eram sempre os mesmos: lixo espalhado pelas paredes, uma espécie de buraco no chão com formato distorcido e no fundo silhuetas indistintas. Eram animais? Pessoas? Ou algo que nem nosso cérebro consegue classificar? E no meio daquele caos, sua família sendo torturada sem piedade. Ele tentava gritar, correr, fazer qualquer coisa, mas estava paralisado, apenas observando. Então, de repente, era como se o próprio ar se voltasse contra ele, uma presença invisível que o empurrava para fora do sonho com uma força brutal. Não era um despertar normal. Era como se algo o expulsasse dali. Como se ele não tivesse permissão para estar naquele lugar. Esse pesadelo o perseguia há anos, até que aos 15, ele contou a um amigo. Pouco tempo depois, seu pai os levou para explorar cavernas desconhecidas, incluindo uma chamada Dog Drop, um nome sinistro, dado porque lá haviam encontrado o corpo de um cão ou coiote que caíra no abismo. A entrada era um poço de 10 metros, acessível apenas por cordas. Enquanto desciam, ele sentiu algo errado, uma ansiedade que crescia a cada passo, até que de repente ali estava, o corredor dos seus sonhos. A mesma curva, as mesmas paredes, os mesmos cacos de vidro, jogados no canto. O medo dominou de tal forma que seu corpo reagiu antes mesmo que a mente entendesse, uma onda de náusea, um grito abafado, um desespero animal para sair dali. Seu irmão percebeu seu estado e, sem questionar, seguiu-o de volta à superfície. Eles nunca mais voltaram. O mais assustador, depois que aquele dia o sonho desapareceu, sumiu como se nunca tivesse existido, apesar de ele lembrar cada detalhe com uma clareza doentia. Até hoje, só de pensar naquilo, um frio percorre sua espinha, não pelo sonho em si, mas pela certeza de que aquilo não pertencia ao nosso mundo. Agora, imagine morar em um apartamento que parece respirar junto com você. Era 2002 quando um homem se mudou para um imóvel centenário, construído em 1900, onde a cozinha e a sala eram normais, mas o banheiro e o quarto emanavam uma energia pesada. Toda vez que entrava naqueles cômodos, ele sentia olhos fixos em suas costas, especialmente se a porta do armário da sala estivesse aberta. Com o tempo, o incômodo diminuiu, mas nunca sumiu. Até que uma noite, um barulho ensurdecedor o acordou. Algo havia batido com força na porta do quarto. Ele se levantou trêmulo, revistou cada canto, janelas trancadas, corrente na porta da frente. No lugar, ninguém à vista. Mas havia o armário. Ele sempre evitou olhá-lo, mantinha a porta fechada como se isso pudesse conter o que havia dentro. Às vezes, em silêncio. Ouvia sons abafados, como se alguém estivesse se sufocando lá dentro. Um mês depois do primeiro susto, veio o pior. Ele acordou com uma pressão opressora no peito, como se mãos invisíveis o segurassem contra o colchão. No escuro absoluto. Sabia que algo, ou alguém, estava parado sobre ele. Quando finalmente conseguiu acender a luz, não havia ninguém. Mas a sensação de ser observado só piorou. Amigos que o visitavam comentavam o mesmo mal-estar no banheiro, como se algo
os espiasse por trás das paredes. A tensão ficou insuportável. Assim que pôde, ele se mudou. Os próximos inquilinos não duraram mais que alguns meses. Anos depois, durante uma reforma, ele voltou ao apartamento e conversou com o dono do prédio, que revelou dois fatos chocantes. Um antigo morador havia se enforcado dentro daquele mesmo armário, e o arquiteto que projetou o imóvel morreu ali na mesma sala. Foi então que ele entendeu, suas suspeitas não eram paranoia. Aquelas paredes guardavam memórias que não queriam ser esquecidas. E tem mais, uma mulher contou sobre a noite que quase terminou em tragédia durante um acampamento nas montanhas de Oregon. Ela estava visitando a mãe que adorava a natureza, e juntas resolveram passar uns dias em um camping gratuito no topo de uma colina, a meia hora da estrada principal. O lugar era deserto, só elas duas. Até que um caminhão cheio de homens parou por perto. Trocaram algumas palavras com sua mãe, nada de estranho aparentemente, e eles seguiram viagem. Mas algo, naqueles olhares, na forma como os homens as observaram, deixou um pressentimento ruim. Ela não sabia ainda, mas aquela seria a última vez que se sentiria segura naquela noite. O que aconteceu depois? Bem, essa é uma história para refletirmos. Às vezes, o perigo não vem do sobrenatural, mas daquilo que parece mais comum, e é justamente isso que torna tudo ainda mais aterrorizante. Vamos agora para o meio da noite. Acordo de repente. Minha mãe está sentada, rígida, dentro da barraca. Tenho sono leve, então ouvi quando ela solitou um suspiro brusco. Foi isso que me despertou. Assim que percebeu que eu estava acordada, cobriu minha boca com a mão antes que eu pudesse perguntar o que estava acontecendo. O silêncio era absoluto, até que ouvimos passos bem ao lado da lona. A aba que fechava o zíper da entrada até se mexeu levemente. Por sorte, minha mãe reagiu na hora. É seu pai, ela sussurrou, embora soubéssemos no fundo que não era. Estávamos sozinhas. Aqueles homens tinham voltado, mas dessa vez não entraram, não tocaram em nós. Graças a Deus e à presença de espírito da minha mãe, nada de pior aconteceu. Música suave, como um suspiro de alívio que não dura. Anos antes, quando meus avós compraram uma casa para abrigar nossa família de 10 pessoas, meu avô descobriu algo estranho no sótão, uma parede falsa. Decidiu derrubá-la para ganhar mais espaço. Mas atrás dela não havia apenas madeira e poeira. Havia roupas infantis, brinquedos abandonados, como se alguém tivesse saído correndo, deixando tudo para trás, e nunca mais voltado. Minha mãe, que morou naquela casa, contava que à noite ouvia ruídos estranhos, vindo das paredes. Um farfalhar, como se algo ou alguém arrastasse os dedos pelos papéis de parede. Na época, ela ignorou, mas quando se mudou, minha tia ocupou o mesmo quarto. E foi então que as coisas ficaram piores. Todas as manhãs, as fotos que ela pendurava apareciam sobre seu peito, como se mãos invisíveis as tivessem colocado ali enquanto dormia. Meus primos, que também passavam noites na casa, juravam ouvir passos na escada, sempre parando bem na frente da porta do quarto. Ninguém entrava, mas a sensação de que algo estava ali, esperando, era inegável. Eu mesma evito subir lá até hoje. O ar é mais gelado. A pele arrepia. É como se olhos que não vejo me acompanhassem a cada degrau. E os pesadelos? Sempre os mesmos. O segundo andar, sombras que se movem, uma presença que não deveria existir. Há segredos naquela casa. E se me perguntarem, prefiro não saber quais são. Um silêncio pesado. A música volta, agora mais tensa. Tem um tio que não costuma fantasiar. Homem sério, de palavras medidas. Por isso, quando ele conta algo, eu ouço. Uma história em particular nunca saiu da minha cabeça. Era verão em Saint Louis, aquele calor sufocante que gruda na pele. Ele voltava de carro por uma estrada desertada quando viu uma família andando à beira da estrada. Homem, mulher e uma criança. O que o deixou intrigado não foi só a hora, o sol ainda queimava, mas as roupas deles. Estranhas, antigas, como mantos ou xales, grossos, inadequados para o calor. E o pior, nenhum deles calçava sapatos. Pés descalços no asfalto quente, sem um sinal de dor. Meu tio parou. Ofereceu carona. Eles aceitaram. O homem disse que a casa ficava a poucas milhas dali, um casebre simples, quase de contos de fada, escondido entre as árvores. Ele os deixou na porta, trocaram agradecimentos e seguiu viagem. Até que, semanas depois, passou pelo mesmo lugar com minha tia. Aqui foi onde deixei aquela família, ele apontou.
Mas quando se aproximaram não havia casa, nem ruínas. Só uma vala rasa e mato alto, como se o chão tivesse engolido tudo o que esteve ali. Até hoje me pergunto, miragem? Um truque da memória? Ou algo que simplesmente não temos palavras para explicar? A música se alonga, como um eco de uma pergunta sem resposta. 4 anos atrás, morei em uma antiga fazenda reformada, dividida em 2 apartamentos. O lugar tinha um apelido sinistro, o abrigo dos meninos. Não à toa. Anos antes, abrigara crianças com comportamento problemático até que denúncias de maus-tratos fecharam suas portas para sempre. Eu não dei importância. A casa era velha, mas aconchegante. Morava lá com meu namorado e minha filha de 3 anos. Até que certo fim de semana, resolvi rearrumar o quarto. Empurrei a cama para perto da lareira antiga, tapada e pintada, usando-a como cabeceira. Ficou bonito. Demais. Na primeira noite, por volta da 1 da manhã, um sussurro me acordou. Mamãe, mamãe e mamãezinha. Sentei-me de repente, certeira de que era Amélia, nossa filha, tentando se enfiar na cama. Estendi o braço no escuro, tateando o colchão do meu namorado para pegá-la. Mas não havia ninguém. A voz continuava, mas a cama estava vazia. Ele acordou com meu movimento, acendeu a luz. O que foi? Amélia está tentando subir aqui. Não acha? Procuramos. A porta do quarto dela aberta. Ela dormia profundamente sem se mexer. Na noite seguinte foi pior. Nosso cachorro começou a uivar junto à porta. Meu namorado levou-o para fora. Fiquei sozinha. E então senti. O colchão afundou ao meu lado, como se alguém tivesse se deitado. O calor de um corpo. Uma respiração que não era minha. Virei-me certa de que ele havia voltado. Ninguém estava lá. Mas o matraz subiu de volta, como se algo tivesse se levantado e sumido. Na manhã seguinte, movi a cama para o outro lado do quarto, longe da lareira. E, em 2 anos morando ali, nada mais aconteceu. Mas aquelas 2 noites ainda me gelam o sangue. Porque algumas coisas não precisam de explicação. Basta saber que estiveram ali. E que talvez ainda estejam esperando. A música agora é um zumbido baixo, quase um aviso. Na manhã seguinte, acordei com uma estranha sensação de alívio misturada à curiosidade. E foi então que percebi, o quarto não tinha nenhum lápis. Nenhum só. Apenas canetas esferográficas, todas com tampinhas firmemente encaixadas. Estranho, pensei, enquanto revirava a bolsa em busca de algo que pudesse ter rolado para baixo da cama. Nada, nem mesmo uma superfície inclinada onde algo pudesse escorregar durante a noite, nenhuma escrivaninha, nenhuma prateleira, nenhum apoio para escrita. Em hotéis, sempre há um canto para rabiscar um bilhete, assinar um recibo, anotar um número. Mas ali, nada. Comentei isso com minha esposa no café da manhã, entre risadas nervosas. Talvez o fantasma tenha levado todos os lápis, brinquei, mas a verdade é que uma parte de mim queria acreditar, não em assombrações, nunca acreditei de verdade, mas na ideia de que algumas coisas escapam à lógica, de que o mundo, às vezes, pisca para a gente diz, aqui tem mais. E o mundo pisca de novo naquela mesma noite. Estávamos na banheira, a água quente subindo até o queixo, enquanto lá fora o fevereiro de Petersburg congelava as janelas. Ríamos, brincávamos de ser pessoas que não tínhamos coragem de ser no dia a dia, ricas, bem-sucedidas, donas de vidas sem contas para pagar. Era perfeito. Até que aquele som veio da sala. Um zumbido grave, como de um microfone antigo ligado a um sistema de som. Aquele ruído surdo que antecede um anúncio em aeroportos ou estações de trem. Não. Era alto, mas preencheu o espaço inteiro, comprimindo o ar contra nossas costelas. Nossos corações pararam. E então, o som inconfundível de alguém soprando no microfone, testando. Tão nítido, tão real, que por um segundo juro que via imagem de um homem inclinado sobre um aparelho, os lábios franzidos, o fio enrolado nos dedos. Meu coração, que já batia descompassado, agora martelava como um tambor de guerra. Saí da banheira num pulo, encharcado, apenas com uma toalha enrolada na cintura. É um cara testando o microfone, disse, mais para me convencer do que para ela. Minha esposa permaneceu imóvel na água, os olhos arregalados, a respiração ofegante. Revirei o quarto. Nada. Nenhum alto-falante embutido, nenhuma grade de ventilação. Nenhum equipamento de som além da pequena caixa Bluetooth conectada ao meu celular, que aliás estava desligada. O silêncio que se seguiu foi pior que o barulho, porque agora sabíamos, algo tinha falado. E não era para nós.
Essa história se tornou parte da nossa viagem. Entre os brindes pela noivado e os planos para o futuro, havia também aquilo, a sensação de que o hotel guardava segredos que não estavam nos folhetos turísticos. Uma semana depois, já de volta à casa, resolvi escrever para a administração. Perguntei sobre a história do prédio. A resposta me atingiu como um soco no peito. Este edifício abrigou por décadas uma antiga fábrica de telefones. Não sei porquê, mas foi como se todas as peças se encaixassem. Os sons de sistemas de comunicação, o zumbido de equipamentos antigos, o sopro no microfone, talvez um eco de algum operário há 100 anos, ajustando um aparelho antes do turno. A fábrica tinha fechado, mas suas vozes, de algum modo, ficaram presas nas paredes. E os lápis? Bem, quem trabalha com telefones antigos sabe, eles sempre usavam lápis para anotar ligações, para marcar números em papéis carbono, para riscar listas de manutenção. Só não havia mais lápis no quarto, porque talvez eles já tivessem sido usados.